Oi, meu nome é Joaquina. Hoje eu tenho 35 anos e vou contar para vocês uma história que mudou a minha vida para sempre. Algo que nunca consegui esquecer e que ainda me assombra nos meus piores pesadelos. Desde pequena, eu sabia que meu pai não era uma pessoa boa. Ele nunca esteve presente na minha vida, nunca se importou comigo ou com minha mãe. Sumiu quando eu ainda era bebê e por muito tempo eu tentei acreditar que ele estava morto. Mas a verdade é que ele vivia a sua vida em algum lugar distante, como se eu nunca tivesse existido. Foi uma surpresa quando recebi uma ligação de um advogado informando que meu pai havia falecido e deixado uma herança para mim. No início, achei que fosse um engano. Mas os documentos estavam lá, com meu nome, comprovando que eu era sua única herdeira. A herança incluía uma casa antiga no interior e alguns bens valiosos, joias, relógios e um cofre lacrado. A princípio, me pareceu uma espécie de redenção tardia, um pedido de desculpas silencioso, mas eu estava enganada. A casa ficava em uma região afastada, em um terreno cercado de árvores altas que pareciam engolir a construção. Quando cheguei para conhecê-la, senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Havia algo sombrio ali. As paredes eram escuras, o chão rangia sob meus pés e o cheiro de mofo e madeira envelhecida impregnava o ar. Os vizinhos, poucos que haviam por perto, me olhavam com pena e receio. Ninguém se aproximava demais. Um senhor, ao me ver entrar, na casa murmurou: "Não devia ter vindo, menina. Essa casa nunca trouxe sorte para ninguém." Ignorando os avisos, passei a explorar os quartos. Encontrei retratos antigos, móveis cobertos por lençóis encardidos e no sótão o cofre mencionado nos documentos. Algo dentro de mim dizia para deixá-lo fechado, mas a curiosidade foi maior. Com a combinação fornecida pelo advogado, girei o cadeado e abri a porta pesada de ferro. O ar dentro era frio e tinha um cheiro estranho, como se algo estivesse apodrecendo ali há décadas. Dentro do cofre, encontrei um diário encadernado em couro. O nome do meu pai estava gravado na capa. Comecei a folheá-lo e, à medida que lia, senti meu coração apertar. Meu pai falava de pactos, rituais, oferendas. Ele descrevia encontros com pessoas que praticavam magia negra e como havia trocado algo precioso por fortuna e poder. A última página continha apenas uma frase rabiscada com pressa: "A maldição segue o sangue. Ela nunca irá embora." Naquela noite, meu pesadelo começou. Dormi na casa pela primeira vez e fui acordada por um barulho alto vindo do sótão. Parecia que algo estava arranhando o chão lá em cima. Peguei uma lanterna e subi, mas não havia nada, apenas o cofre aberto. Quando me virei para sair, ouvi uma voz rouca e baixa sussurrar meu nome. Meu sangue gelou. A partir daquela noite, as coisas só pioraram. Objetos mudavam de lugar sozinhos, as portas batiam sem motivo e sombras se moviam pelos corredores. Eu via vultos no espelho, sentia presenças ao meu redor e começava a ter pesadelos onde meu pai me chamava para se juntar a ele. Comecei a definhar. Eu não dormia, não comia direito e minha aparência ficou cadavérica. Os vizinhos evitavam passar pela casa e eu percebi que estava ficando presa ali, como se algo não me deixasse ir embora. Desesperada, procurei ajuda. Encontrei um padre na cidade vizinha e, ao contar o que estava acontecendo, ele empalideceu. Ele conhecia a história do meu pai. Disse que meu pai havia vendido sua alma em troca de riquezas e que agora, com sua morte, a dívida passava para mim. Seu pai deixou essa casa para você, não por amor, mas para que você pagasse por ele. No dia seguinte, ele foi até a casa para abençoá-la. Fez orações, jogou água benta e queimou incensos, mas a atmosfera continuava pesada. Antes de sair, ele me deu um conselho: queime o que está no cofre,
Livre-se de tudo o que era dele, ou você nunca terá paz. Com muito medo, fiz o que ele disse. Peguei o diário, as joias e tudo o que encontrei no cofre e fiz uma fogueira no quintal. Enquanto as chamas consumiam os objetos, um vento forte soprou, quase apagando o fogo. Ouvi um grito vindo de dentro da casa e por um segundo vi uma silhueta na janela do sótão. Era ele, meu pai. Seu rosto estava distorcido pelo ódio. Naquela mesma noite, deixei a casa e nunca mais voltei. Consegui vendê-la por um preço muito baixo e ouvi rumores de que os novos donos também tiveram experiências assustadoras. Eu mesma passei anos tentando esquecer tudo o que vivia ali. Mas até hoje, em noites silenciosas, ainda escuto minha porta ranger sozinha. E no fundo da minha mente uma voz sussurrar: a maldição segue o sangue, ela nunca irá embora. Meu nome é Edmilson e até hoje me arrependo do dia em que aceitei aquela maldita herança. Era para ser um presente, um golpe de sorte, mas se revelou um pesadelo do qual nunca consegui despertar completamente. Tudo começou quando minha tia, uma mulher misteriosa e solitária, faleceu de maneira inexplicável. O que se sabia era que ela vivia isolada, trancada naquela casa antiga no final da rua, um lugar que muitos evitavam. Quando soube que ela havia me deixado a casa de herança, senti um misto de surpresa e alívio. Finalmente teria um lugar para chamar de meu. No entanto, desde o primeiro dia em que pisei ali, algo parecia errado. O ar era pesado, a casa parecia respirar por si só. Rangidos ecoavam pelos corredores, mesmo quando não havia vento. As portas fechavam e abriam sozinhas e os espelhos refletiam coisas que não estavam lá. No começo, tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era apenas impressão, que a casa estava velha e precisando de reparos, mas tudo começou a piorar. Os eletrodomésticos queimavam um por um. As lâmpadas estouravam sem motivo aparente e os canos pareciam estourar sempre que eu tentava consertar algo. O mais assustador eram os sussurros. De madrugada, eu podia ouvir claramente uma voz murmurando meu nome, vinda do corredor escuro. Uma noite, acordei com um barulho ensurdecedor vindo da sala. Quando desci as escadas, vi os móveis arrastados para o centro do cômodo, formando um círculo. No meio, havia uma velha fotografia da minha tia, com os olhos riscados e uma frase escrita com algo que parecia sangue. Você não devia estar aqui. Apavorado, decidi vender a casa. Coloquei-a à venda rapidamente, sem revelar os acontecimentos. Estranhos para os compradores. Para minha surpresa, ela foi comprada em poucos dias. Peguei o dinheiro e senti um peso sair das minhas costas. Eu estava livre, ou pelo menos assim pensei. Depois que vendi a casa, comecei a notar que o dinheiro simplesmente sumia. Primeiro foram pequenos gastos, depois valores maiores. Perdi dinheiro em investimentos ruins. Fui enganado por pessoas em quem confiava e quando percebi, não tinha mais nada. Parecia que qualquer decisão que eu tomava me levava à ruína. Comecei a acreditar que a casa não era a única coisa amaldiçoada. O dinheiro também estava impregnado por alguma força maligna. Sem dinheiro, sem casa e atormentado pelos sussurros que agora me seguiam para onde quer que eu fosse, busquei a ajuda de um médium. Ele olhou para mim com um ar de pena e disse que a minha tia havia feito um pacto. A casa não era apenas um lar, mas um templo para algo obscuro. E quem tentasse possuir o que era dela, pagaria o preço. Agora, sem nada e carregando o peso dessa maldição, apenas espero que a próxima pessoa que comprou a casa consiga escapar do destino que me foi imposto. Porque sei que a casa ainda está lá, esperando pela próxima vítima.
Meu nome é André e, até pouco tempo atrás, eu era uma pessoa cética. Não acreditava em nada que não pudesse ser explicado pela lógica. Mas tudo mudou depois que herdei um carro do meu tio Raul. Se eu soubesse o que estava por vir, jamais teria tocado naquela herança maldita. Meu tio Raul era um homem recluso, excêntrico, quase um ermitão. Ele nunca se casou e vivia sozinho em uma casa velha no interior. O carro que ele possuía era um Opala preto, impecável por fora, mas que me causava um arrepio estranhamente incômodo. Ninguém na família queria ficar com ele, então, por fim, o carro veio parar comigo. Desde o primeiro momento em que entrei nele, senti um desconforto inexplicável. O cheiro dentro do carro era estranho, algo como ferrugem misturada com um perfume doce, quase enjoativo. O banco do motorista parecia sempre frio, mesmo nos dias mais quentes. Mas o que mais me perturbava eram os barulhos. Quando dirigia, ouvia estalos e sussurros que vinham do banco traseiro. Olhava pelo retrovisor, mas não via nada. As coisas pioraram quando comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo sonho. Eu dirigia o carro em uma estrada deserta à noite e uma figura escura aparecia no banco de trás. Eu tentava olhar pelo retrovisor, mas o rosto estava sempre escondido na escuridão. De repente, a figura se inclinava para a frente e sussurrava meu nome com uma voz rouca e gélida. Certo dia, ao investigar melhor o carro, percebi que o carpete do porta-malas estava solto. Levantei e vi algo que fez meu coração gelar. Manchas, escuras, ressecadas, que pareciam sangue. No mesmo instante, um arrepio percorreu minha espinha e uma voz feminina sussurrou no meu ouvido. Ele nunca deveria ter feito isso. Depois desse dia, minha vida virou um inferno. O carro começou a falhar do nada, os faróis piscavam sozinhos e, pior, comecei a ver a silhueta de uma mulher refletida no vidro quando dirigia à noite. O mais assustador aconteceu quando um dia eu estava na estrada e senti um aperto no braço, como se alguém tivesse me agarrado. O carro perdeu o controle e saiu da pista. Por sorte, não me machuquei gravemente, mas senti que algo me queria morto. Desesperado, decidi pesquisar mais sobre meu tio Raul. Descobri através de um vizinho que, anos atrás, ele teve uma namorada chamada Clara, que desapareceu misteriosamente. Alguns acreditavam que ela havia fugido, outros diziam que Raul estava envolvido em algo macabro. Com essa informação, procurei um médium na cidade vizinha que, ao tocar no carro, empalideceu e se recusou a continuar. Ele apenas me disse para me livrar daquilo o mais rápido possível. No mesmo dia, anunciei o carro para venda. Um comprador apareceu rapidamente, mas quando ele tentou ligar o motor, o carro não funcionou. O homem insistiu, e então ouvimos claramente um grito abafado vindo de dentro do porta-malas. Sem pensar duas vezes, ele saiu correndo e eu fiquei lá, congelado de medo. Percebendo que não conseguiria me livrar dele da maneira convencional, decidi fazer um ritual de descarrego, indicado por um benzedeiro local. Levei o carro para um descampado e, ao iniciar as orações, o vento ficou forte, as portas do carro trancaram sozinhas e as luzes piscavam sem parar. No momento em que joguei água benta, um grito aterrorizante ecoou e todas as janelas estilhaçaram ao mesmo tempo. No dia seguinte, o carro simplesmente desapareceu do lugar onde eu o deixei. Nunca mais o vi e, desde então, os pesadelos pararam. Mas, até hoje, evito dirigir à noite e, quando vejo um Opala preto passando, sinto um arrepio profundo. Algo me diz que aquela alma ainda está por aí, procurando vingança.